Se a cliente tem olho pequeno, ela diz que quer aumentar os olhos, ela pede pra ti, maquiador, aumentar os olhos e tu não sabe o que fazer. Ou apenas sabe uma receita genérica que às vezes não dá certo, tu tá na live certa. Meu nome é Joyce Gonçalves, eu sou professora de maquiagem personalizada e maquiadora profissional. E esse é um assunto de hoje que a gente vai falar, que é sobre olhos pequenos, como maquiar olhos pequenos, tá bom? E como que se caracteriza um olho pequeno? Geralmente a cliente, quando ela tem um olho pequenininho, ela fala, Joyce, tem um olho pequeno, quero aumentar o meu olho. Mas o que é que realmente caracteriza uma pessoa que tem olhos pequenos? O olho pequeno ele é desproporcional com o restante do rosto, ou seja, ele é menor em comparação de medidas, porque pra gente saber se é menor, a gente tem que comparar com o restante do rosto, né? Com o restante das medidas das outras feições que a gente tem no rosto. Então, quando ele é menor, a gente caracteriza por olhos pequenos, tá? Isso é um assunto que dá, se eu quiser aqui a gente fica o dia todo falando sobre medidas, comparação de medidas. Por isso que eu vou trazer alguns exemplos práticos aqui pra vocês, pra ficar mais fácil, pra ficar mais didático, tá? Mas geralmente quando a pessoa ela tem o olhinho pequenininho, ela já fala de cara que ela quer aumentar o olhar. E você sabe aumentar o olhar dessa cliente? Diz pra mim. Porque eu há um tempo atrás também não sabia. Eu simplesmente via, às vezes, algumas receitas genéricas na internet, tentava reproduzir, que às vezes dava certo, às vezes não dava certo. E se tu se encontra nesse caminho aí, igual eu tava antigamente, tu tá no lugar certo, porque hoje aqui eu vou mostrar pra vocês que existem diferenças de olhos pequenos, tá? Do mesmo jeito que existe, eu já fiz uma outra live pra vocês, que existem alguns fatores que levam o olhar a ser caído, que é diferente de outros. E por isso a maquiagem tem que ser diferente. E a mesma coisa acontece com o olho pequeno. Às vezes a pessoa X tem um olhinho pequeno, mas o fator que leva ela a ter o olho pequeno é diferente da outra pessoa Y. E daí a técnica de maquiagem, obviamente, não pode ser a mesma, senão não vai dar muito certo não, né, gente? Vocês não concordam comigo? Se eu tenho uma característica diferente da outra pessoa, eu tenho que fazer a maquiagem diferente. E eu quero saber se vocês sabem fazer essa maquiagem diferente, se vocês sabem analisar o rosto da cliente de vocês antes de fazer maquiagem. Se a resposta é não, se vocês não sabem identificar, vocês estão no local certo, porque hoje eu vou mostrar como identificar os olhos pequenos e como maquiar cada olho pequeno, tá? E aí, quando eu falo proporção, que a gente tem que comparar o olho, em proporção às outras características, é a mesma coisa assim, o que faz o meu nariz ser grande? Porque eu estou comparando ele com o meu rosto. Talvez o meu nariz em um outro rosto que seja maior não vai parecer grande, é um exemplo, tá? Talvez meu olho seja pequeno e o meu rosto é grande. Se eu colocar o meu olho que é pequeno em um rosto pequeno, não vai ficar tão pequeno assim. Então, proporção é isso. E eu vejo muitas pessoas confundindo proporção com simetria, que são duas coisas completamente diferentes. Proporção é a comparação de medidas. E simetria é quando eu parto alguma coisa ao meio, A gente tá falando de maquiagem, então quando eu partir o meu rosto ao meio e eu ter uma imagem espelhada dos dois lados, tá? Eu vejo muita gente usando aquele filtro de simetria, mas nem sabe o que é. Então, simetria é uma imagem espelhada e proporção é a comparação de medidas, só pra ficar claro essas duas coisas pra vocês já não se confundirem no início da live. Quais os tipos de olhos pequenos que existem? Eu falei pra vocês que existem vários, Existem vários. Vou mostrar pra vocês aqui alguns. Primeiro eu vou mostrar uma pessoa que tem olho grande, ó. Ela tem o olho, não olho grande de invejosa, Mas assim, os olhos são proeminentes, são projetados. Como que eu sei? Porque eu tô vendo que ele tá em desproporção com o restante do rosto. Ela não tem um rosto muito longo, muito grande. Ela tem até uma boca um pouco volumosa, mas o nariz nem é tanto. Então, esses fatores me levam a perceber que ela tem olhos grandes, ela tem olhos projetados. E aí eu vou mostrar aqui uma outra foto de uma pessoa que tem olhos pequenininhos. Então a gente vê que a pessoa já tem um rosto um pouco maior, o nariz um pouquinho mais largo, O nariz não é largo, então o que acontece? O olho é pequenininho. Então se o olho é pequeno me dá a impressão, que esse nariz é largo. Então, essa é uma pessoa que tem olho pequenininho, só pra vocês se situarem melhor. E essa aqui é uma pessoa que tem olho grande. Outra pessoa que tem olho grande também, ó. Dá pra ver que ele tem uma abertura maior, assim,
diferente dessa outra pessoa aqui, que tem o olho super pequenininho, tá? E o que que faz esse olho... Deixa eu mostrar o outro primeiro. O que que faz, gente, esse olho aqui ser pequenininho? É uma pessoa de origem asiática, né? Geralmente pessoas de origem asiática, elas têm esse olho que a gente chama de monolídeo, ele não tem pálpebra. Vocês conseguem ver que não tem, né? Esse côncavo aqui, essa coisa que a gente tem, pessoas de origem asiática não tem. Então, o que que faz o olhinho dela ser pequeno? É um pouco diferente do que faz outra pessoa ter olhos pequenos. Deixa eu mostrar essa aqui também, ó. Que já é diferente do que faz ela ter olhos pequenos. Vamos falar primeiro dela, tá? Vamos fazer uma pessoa por vez. O que faz o olho dela ser pequenininho é a questão de não existir côncavo mesmo. E aparentemente não tem cílios, então essa parte de cima do olho, esse côncavo aqui, deixa eu pegar um pincel, ele praticamente não existe. Então, nesse caso, se a pessoa me disser assim, eu tenho olhos pequenos e eu quero aumentá-los, a gente vai ter que fazer o seguinte, trabalhar com sombras escuras aqui acima do côncavo, que não existe, né? A gente tem que criar um côncavo para essa pessoa. E eu sei que vocês já viram dizer que para aumentar os olhos, a gente passa lápis bege na linha d'água e passa marrom por fora. Beleza, isso aumenta o olhar, aumenta. Mas se o motivo que tá levando essa pessoa a ter olhos pequenos é o olho muito cerradinho aqui. No caso dela, não ia adiantar muito, porque esse espaço aqui embaixo não é tão pequeno. O que faz o olhar dela ser pequeno é a parte de cima, aqui, ó. Então, eu desenhar um novo côncavo, talvez um smokey eye, que é essa maquiagem que eu tô usando, né, que é toda escura. Então, eu vou desenhar esse côncavo, um cut crease, já vai ser suficiente pra gente conseguir dar uma abertura maior pro olhar, tá? Uma coisa válida aqui também é a gente usar cílio postiço, que eles sejam mais espaçados, sabe? Tem cílios postiços que eles são... Eu não tenho nenhum pra mostrar pra vocês aqui. Mas, deixa eu ver. Realmente eu não tenho. Mas aqueles tem cílios postiços que as cerdas são mais juntinhas, sabe? Então, se a gente usar cílio postiço que tem um espaço maior entre uma cerda e outra, já vai projetar mais ainda esse olhar. Por quê? Porque o que tá levando essa pessoa a ter olhos pequenos é a parte de cima, é a falta da existência desse côncavo. Agora, a gente vai avaliar aquela outra pessoa aqui, também de origem asiática, que é quase a mesma coisa, só que ela tem dois fatores aí que deixam o olhar dela pequeno. Vocês conseguem ver que as duas têm diferença? Essa também é a parte de cima aqui, que não existe côncavo. A gente precisaria desenhar o côncavo se ela quiser aumentar esse olhar. Nem toda cliente que tem olho pequeno vai querer aumentar, tá, gente? A gente tem que entrar em consenso com a cliente. Mas outro fator que leva ela a ter olhos pequenos é aquilo que eu falei pra vocês. Essa parte de baixo aqui, que é a linha d'água, ela meio que cobre um pouquinho a íris do olho, que é o olho mais cerradinho, que a gente chama, né? Então, eu precisaria, além de fazer isso aqui, né, marcar o côncavo, eu precisaria sim dar uma abertura para esse olhar, que o meu caso já tenho demais, né? Eu tenho espaço já entre íris e linha d'água. Isso já deixa o meu olho assim até um pouco mais para baixo. No caso dela, a gente precisaria passar um lápis bege em toda a linha d'água, porque isso vai trazer para fora essa minha linha d'água aqui, ó, e vai dar a impressão que o olho está mais aberto na parte de baixo também, além de estar mais aberto na parte de cima. Outra coisa que leva a pessoa a aparentar ter olhos pequenos é essa bolsinha que ela tem abaixo dos olhos, porque isso dá a impressão que tá inchadinho, que tá mais assim ainda o olho. Então, o que eu tenho que fazer para amenizar essa bolsa? Bem onde eu tenho a bolsa, onde ela tem, né, eu não tenho, onde ela tem essa bolsa aqui, cria uma sombra. Dá pra ver, né? Então, ali eu preciso passar um corretivo um pouquinho mais claro que o tom da pele dela e selar, consequentemente, com pó, pra acabar com essa sombra, pra diminuir essa sombra. E isso já aumentaria demais o olhar dela. Agora, vamos ver outra pessoa que tem olhos pequenos. Essa aqui. Essa aqui, ela tem os olhos pequenos e é diferente. Olha só, esse caso vai ser bem diferente. Ela tem olhos pequenos em largura.
né? Ela tem a pálpebra gordinha, ela tem uma simetria grande nos olhos, né? Uma pálpebra bem gordinha, a outra não. Mas esse não é o nosso assunto da live de hoje, tá? É que o meu olho, assim, já fica identificando as coisas. Mas vamos olhar a pálpebra ali, o olho que ela é mais gordinho. Além de ela ter olhos afastados, ela tem olho pequeno em largura. E da pálpebra gordinha. Então, pra gente aumentar, ela até é pequenininho em abertura também esse olho, tá? Então dá pra aumentar um pouquinho. Aqui subindo a sombra mais escura até um pouquinho acima do côncavo. Mas o que faz o olho dela assim, ser mais pequeno ainda é a largura. Se a gente for medir esse olho, ele é separado, que dá pra ver bem nitidamente. E ele é menor, porque a largura do olho, ela tem que ser proporcional à largura do nariz, tá? E dá pra ver que o olho dela é mais pequenininho, em largura, do que o nariz dela. Então, nesse caso aqui, o que eu faria pra deixar o olho dela maior, porque talvez a pessoa chegue assim, meu olho é pequenininho, mas ela nem sabe por que o olho dela é pequeno. E nesse caso, em largura, eu precisaria trabalhar com esfumados. Primeiro eu precisaria juntar o olho dela, né, que é afastado. Então, eu traria a sombra escura mais aqui, ó, pra próximo do nariz. E trabalhar também com sombras, porque ele é pequenininho aqui também, ó. Vocês veem que tem um espaço, olha o meu olho e o dela. Ela tem um espaço grande aqui entre o olho e o final da raiz do cabelo. Então, eu precisaria trabalhar com esfumado que viesse um pouquinho mais pra fora. No caso dela, a gente tem outra atenção, que é deixar os olhos juntos, tá? Se ela não tivesse olhos afastados, a gente precisaria apenas trabalhar com sombras que viessem mais pra próximo do raiz do cabelo mesmo. E fazer um delineado não puxadinho pra cima. Trazer um delineado mais pro lado. Quem já assistiu o vídeo de delineado, sabe do que eu tô falando. Que eu falei que quando a gente quer deixar o olho em largura maior, a gente faz o delineado puxadinho pro lado. Que é o que a gente faria no caso dela, tá? Agora, nesse caso aqui, a única questão que tá levando ela a ter esse olho pequenininho é a questão de abertura do olhar. Então, a gente tem essa linha d'água cobrindo. Tem pessoas que tem mais ainda, tá? Cobrindo toda... Tem pessoas que são assim, ó. Que tem a íris... A linha d'água cobrindo bastante a íris do olho. Isso deixa o olhar muito pequenininho. E aí, o que eu preciso fazer? Trabalhar na parte de baixo. Não adianta o que tá levando o olho a ser pequeno ser a parte de baixo do olho e eu começar a trabalhar a parte de cima. Não vai adiantar muita coisa, não. Então, nesse caso, a gente precisaria, sim, passar um lápis bege na linha d'água e passar um lápis ou sombra marrom por fora. E até um pouquinho grosso. Por que um pouquinho grosso? Já vamos entrar em outra coisa. Porque a testa dessa pessoa é menor em comparação a esse terço aqui, ó. Então, eu preciso alongar um pouquinho, diminuir um pouquinho esse terço aqui pra deixar a testa um pouco menor, trabalhando aqui com proporção. Então, eu posso fazer essa linha até um pouco mais grossa e eu vou deixar esse olho como se ele fosse um pouco mais pra baixo, um pouco mais aberto. E aí, eu conseguiria chegar no desejo dessa pessoa, que é deixar o olho dela maior. Vocês conseguiram entender até aqui que uma única receita, uma única técnica não vai valorizar todas essas pessoas? Uma única técnica não vai resolver o problema de todas essas pessoas? Vocês conseguiram entender? Por isso que eu falo bastante. Analisem o rosto da cliente antes de fazer maquiagem. Não dá pra gente procurar uma receita de bolo na internet, querer copiar, querer que dê certo pra todo mundo, porque não vai dar. Cada pessoa tem suas particularidades. Vocês viram aquela ali que tem olho pequeno e largura e ela ainda tem olhos afastados. Mesmo se eu usasse uma técnica pra deixar o olho dela maior em largura, que eu ia trabalhar nessa parte de fora aqui, eu ia acabar deixando os olhos dela mais afastados ainda. E não ia ficar muito legal. Então a gente precisa avaliar o rosto da pessoa como um todo antes de sair por aí fazendo maquiagem, tá? Por isso que eu bato na tecla pra vocês em dizer que precisa sim fazer uma maquiagem personalizada se tu quiser que a tua cliente ame a tua maquiagem. Porque se a pessoa chega lá e fala pra ti, eu quero deixar o meu olho maior, e o fato que deixa o olho dela ser menor é a largura do olhar, e aí tu começa a deixar o olho dela maior aqui em abertura, que não vai adiantar porcaria nenhuma. Vai adiantar. E aí a cliente, o que vai acontecer? Ela não vai amar tua maquiagem, ela não vai indicar o teu trabalho para as outras pessoas, e tu vai estar deixando de ganhar dinheiro. Porque às vezes a gente pensa assim, eu não vou investir em curso, não vou investir em conhecimento, porque eu não quero gastar dinheiro. Mas curso, gente, é um investimento. Porque tu tá deixando de ganhar dinheiro porque a tua cliente não amou maquiagem. E eu sempre falo pra vocês, se a cliente não amar maquiagem de uma vez que ela foi lá, não tem uma segunda chance. Ela não vai ter confiança pra voltar novamente pro teu atendimento. Porque assim, existem muitas maquiadoras nesse mundo. Eu conheço muitas maquiadoras. E aí ela simplesmente foi uma vez, não gostou, nunca mais vai voltar.
E fora que ela não vai te indicar para as outras pessoas, né? Ou até vai falar mal. Então, cuidado, tá? É extremamente importante entender isso. Porque a gente quer o resultado final, né? A gente quer que todas as nossas clientes amem a nossa maquiagem, a gente quer que elas elogiem, a gente quer que elas postem foto, a gente quer que elas indiquem, mas pra isso a gente precisa dessa parte técnica. A gente precisa que a gente tenha o conhecimento do rosto dela, que a gente estude o rosto dela antes de fazer a maquiagem, porque senão não vai dar certo. Uma receita de bolo não vai dar certo. Eu sempre falo que copiar e colar, fazer um Ctrl+C e Ctrl+V em rosto de todas as clientes não vai rolar, tá? Não vai dar certo. Algumas vai dar, poucas sim, mas a maioria não. Porque existem muitas particularidades em cada pessoa. Por exemplo, eu tenho olho gordinho. Mas além de eu ter olho gordinho, eu tenho o olho que ele é caidinho aqui embaixo. Eu tenho o olho que a linha d'água é exposta, que ele é caído nesse canto, que ele tem assimetria. Nessa pálpebra aqui é menos aparente do que essa. Então, são muitas coisas. Não dá pra eu simplesmente, assim, achar que eu tenho olho gordinho e eu procurar a melhor técnica pra olho gordinho e não me atentar a essas outras coisas, tá? A maquiagem não vai ficar com aquele resultado que a gente espera. Porque eu sei que a maioria de vocês já fez uma maquiagem, ou em si mesma, ou em alguém, que ou você não gostou, ou a cliente não gostou. E eu sei, gente, o quanto isso é frustrante. A gente colocar todo o nosso carinho, todo o nosso cuidado naquela maquiagem ali, e o resultado não ser como a gente esperava, como a gente planejou. A gente fica ansiosa, esperando o final do resultado da maquiagem pra saber se a cliente vai gostar ou não. E quando a gente trabalha com maquiagem personalizada, o resultado não é uma surpresa. O meu método, né, a forma com que eu atendo o gosto da cliente, né, o resultado da cliente, não é uma surpresa pra mim. Eu sei que ela vai amar a maquiagem, porque eu faço a maquiagem personalizada pro rosto dela. Então, assim, com toda a confiança do mundo, eu consigo atender todas as pessoas e saber que a maquiagem vai dar certo e que a cliente vai amar. Por que tu acha que a gente deve avaliar o rosto da cliente antes de fazer uma maquiagem? O rosto, os olhos, assim, enfim. Porque assim tu vai conseguir escolher a técnica adequada para cliente. A técnica e algumas adaptações, né? Porque não é só a técnica. Por exemplo, eu estou usando uma Smokey Eye com algumas adaptações. Às vezes eu uso uma outra técnica, um esfumado em C em mim, que eu gosto bastante também, com algumas adaptações. Porque o meu rosto, meus olhos, têm particularidades. E eu não entender dessas particularidades, se eu não analisar o rosto da cliente, o resultado da maquiagem não vai ser bom. E não é isso que eu quero. Não é isso que vocês querem. Eu sei exatamente o que vocês querem. Vocês querem ter confiança na hora de atender. Vocês não querem ficar inseguras. Vocês não querem ficar com medo. E isso só vai acontecer, gente. Assim, eu dou tudo. Tipo, eu garanto pra vocês que isso só vai acontecer quando vocês aprenderem a fazer maquiagem personalizada. Porque sem isso, é impossível a gente conseguir fazer uma maquiagem com toda a segurança do mundo. Sabe, sem ficar ansiosa, esperando o final, louca pra ver o resultado final, pra ver se a cliente vai gostar, se ela não vai gostar. Com maquiagem personalizada isso não acontece. Não é uma surpresa o resultado da maquiagem. Por que a maquiagem copia e cola ela não dá certo? Porque às vezes a gente acaba não escolhendo a técnica certa pra cliente, não conseguindo atender o desejo da cliente e por vezes até trazer uma imagem que a cliente não quer. Por exemplo, eu já dei alguns exemplos aqui várias vezes pra mim, no meu caso. Por exemplo, quando eu quero fazer uma maquiagem que me deixe com uma impressão mais romântica, mais doce, que não é muito o que eu tenho, né? Nos meus traços, tá? E nem na vida também. Se eu quero aparentar uma pessoa mais romântica, mais doce, enfim. E aí eu olho na internet, né? Porque a gente tem muito vídeo de maquiagem hoje, né? E isso é bom, né? Eu gosto de assistir vídeo de técnica, gente. Eu assisto muito. Mas como eu tenho esse conhecimento de visagismo, dessa maquiagem personalizada que eu falo pra vocês, eu consigo ver aquelas técnicas e adaptar pro rosto da cliente. Então, tem mais essa outra percepção que a pessoa que faz maquiagem visagista, que faz maquiagem personalizada tem. E aí, quando eu pego uma maquiagem, que eu olho, por exemplo, uma maquiagem romântica, eu olho o tutorial e eu reproduzo completamente aquele tutorial no meu rosto. Algumas vezes não dá certo, por quê? Sabe aquele esquema que eu já falei pra vocês, de passar lápis bege na linha d'água, e passar uma cor mais coloridinha por fora, um rosinha, um rosé, alguma coisa assim? Pra mim, fica horrível. Fica estranho. Eu fico muito estranha quando eu faço isso. Por quê? Porque o meu olhar é caidinho nas extremidades e porque a linha d'água já é um pouco mais exposta. Então, aquilo que talvez deixe o rosto da tua cliente com uma maquiagem mais romântica, pra mim fica
Uma maquiagem muito feia me deixa com um olhar triste, com um olhar cansado. Não é só uma sombra escura que pode deixar o olhar cansado, não, tá? É quando a gente trabalha com técnicas que deixam o olho mais pra baixo, mais caído, que deixam o olhar cansado. Então, se a gente fizer essa maquiagem copia e cola, a chance de deformar o rosto da cliente, de trazer uma imagem que ela não quer, de não atender o desejo da cliente, é muito grande. Consequentemente, a cliente não amar a tua maquiagem, né? E tu se sentir segura, e tu se sentir frustrada, e tu ter a chance, né, de pensar na possibilidade de desistir da carreira de maquiadora. Porque eu sei que muita gente pensa assim, maquiagem é fácil, qualquer um faz. Mas não é assim. A maquiagem, o copia e cola, qualquer um faz, realmente, concordo contigo. Agora, a maquiagem personalizada, avaliar o rosto da cliente, não é qualquer um que faz. Dá pra contar nos dedos maquiadores que eu conheço que fazem esse tipo de trabalho. E eu tenho certeza que tu, que tá aqui nessa live, tá aqui nesse vídeo, assistindo no reprise, tu quer se destacar na carreira de maquiadora. E é isso que tu precisa. Não é fazer challenge, não é fazer reels, não é fazer carrossel, não é fazer técnicas mirabolantes. Deixa eu só ver se eu acho uma foto aqui pra vocês. Não é fazer botar muito brilho na maquiagem. Não é isso que vai fazer tu te destacar. Não é fazer uma maquiagem super colorida, uma maquiagem que chame atenção, uma maquiagem que tenha muitas curtidas. Infelizmente, gente, não é isso. Porque se fosse isso, seria muito fácil. Vocês concordam comigo? Que eu simplesmente começar a praticar técnica, cada vez mais praticar, uma hora eu vou ficar a melhor do mundo. Uma hora eu vou me tornar muito boa em técnica. Só que não é isso que vende. Não é isso que a tua cliente quer. Não é isso que ela deseja. Ela deseja se sentir linda. Ela deseja amar a maquiagem dela. Ela quer sair dali do dia do teu atendimento e ela viver um sonho. Porque às vezes a gente pensa assim, é só maquiagem. Mas pra cliente, ela tá vivendo um sonho. Ela tá indo se maquiar contigo porque ela tá indo num dia especial. Sei lá, gente, um casamento, ou dela, ou do filho, ou do irmão, ou da irmã. Sei lá, uma formatura. Ela vai, talvez, fotografar fotos pra eternidade, fotos pra casamento, fotos pra gestante, pra formatura. E o que me deixa triste é ver algumas maquiadoras querendo se especializar em técnica. Por exemplo, uma maquiagem dessa. Gente, isso é uma obra de arte. Gente, é sensacional. Até deixei o nome da Carol Marçal, porque ela é uma grande maquiadora. Não é fácil fazer isso não, tá? É uma pessoa muito artista mesmo pra fazer um negócio desse. Só que isso é lindo no Instagram, isso é maravilhoso, isso chama atenção, só que não é isso que vende. E às vezes eu vejo maquiadoras tentando se especializar nisso. Vocês acham que algum dia cliente de vocês vai chegar pedindo essa maquiagem aí? Vai! Não vai. A não ser que tu queira ser igual a Carol, de ensinar técnicas assim, não nada errado com o que a Carol faz, tá? Eu acompanho ela, trabalho maravilhoso, sensacional, me deixa assim, de queixo caído, porque é sensacional demais. Demora muito pra fazer uma maquiagem dessa. Tem que ser muito profissional, tem que ter muita técnica, tem que entender muito sobre o produto pra poder fazer isso. Mas não é isso que vende. Então, maquiadora que quer atender as clientes, que quer trabalhar com maquiagem social, que quer que as clientes amem a maquiagem, esse tipo de maquiagem não é pra ti. Não vai adiantar vocês fazer a Carol, ela dá aula para maquiadores, então ela tem que postar essas fotos mesmo, né? Se ela quer vender esse tipo de trabalho. Não é o meu caso, né? Cada maquiador escolhe uma linha de trabalho, que não é o meu maquiagem social. E aí, se tu quer atrair clientes para maquiagem social, para maquiagem para eventos, aí tu começa a especializar numa maquiagem dessa aí, começa a postar, vocês acham que alguma cliente vai vir? A cliente vai pensar assim, ela só faz maquiagem artística, porque aquilo ali é maquiagem artística. Das mais bem feitas do mundo ainda. É uma maquiagem artística. Aí ela pensa, a fulana só posta maquiagem artística, então ela não faz maquiagem social, nem vou me maquiar com ela. Ela é maravilhosa, beleza, mas ela não faz maquiagem social. Consegue entender isso? Consegue entender esse conceito que eu tô falando pra vocês? Porque é muito importante vocês entenderem isso antes de sair aplicando maquiagem no rosto da cliente, antes de ficar tentando postar coisa e não conseguir cliente. Porque eu sei que é uma reclamação que vocês têm. Eu posto, não consigo cliente. Não posta de maneira estratégica, não vai conseguir as tuas clientes. Tem que postar aquilo que a tua cliente quer.
Eu sei que eu tô aqui falando, né, um tempão de maquiagem personalizada. Quem me acompanha há um tempo sabe o que é, mas algumas pessoas não. Maquiagem personalizada é isso, né? É avaliar o rosto da cliente, os desejos da cliente, a roupa da cliente, o dia do evento, o local do evento, tudo isso e fazer uma maquiagem adaptada pro rosto dela. Da mesma forma que eu falei que eu faço pra vocês o Smoke Eye e eu adapto pro meu rosto. Tá? É adaptar a maquiagem no rosto da cliente, não tentar adaptar o rosto da cliente na maquiagem. Essa é uma grande diferença. Isso é maquiagem personalizada. Gente, isso tudo veio de estudos de visagismo que eu fiz, de cursos, enfim. Eu estudei muito para chegar até aqui. E aí, do visagismo, que é o que estuda as feições do rosto, né? Um dia a gente pode fazer uma live só de visagismo. Eu tirei toda essa teoria, né? Todo esse conhecimento para trazer para vocês e falar sobre maquiagem personalizada. E quais são os benefícios de avaliar o rosto da cliente antes de fazer a maquiagem? Primeiro que tu vai conseguir fazer a maquiagem adaptada para o rosto dela. Ela vai amar a tua maquiagem, ela vai te indicar para as outras pessoas, ela vai ser a única pessoa que vai passar na cabeça dela na hora que ela tiver um evento. A primeira pessoa que ela vai lembrar de marcar a maquiagem é contigo, pode ter certeza. Outra coisa que eu gosto de fazer nos meus atendimentos e que eu ensino os meus alunos a fazerem, que quem faz maquiagem personalizada geralmente faz, é mostrar pra cliente: fulana, eu tô fazendo isso, aquilo no teu rosto, porque o teu rosto, teu olho, teu nariz, teu queixo é assim, dessa forma. Eu tô botando um pouquinho de contorno aqui, porque o teu queixo é um pouquinho projetado. E a gente precisa trazer ele um pouquinho mais pra trás, porque se a gente trazer pra trás, a gente vai dar uma projeção maior pra tua boca, vai deixar tua boca maior. Enfim, né, é só um exemplo, tá? Mas isso tudo eu ensino pra cliente. E, gente, elas têm uma confiança em mim, assim, ó, absurda. Porque elas pensam: nossa, a Joyce estudou todo o meu rosto pra poder fazer essa maquiagem. Ela tá me falando coisa que eu nem sabia. Ela tá me dando dica de automaquiagem. Isso tem um valor gigantesco pra cliente. Vocês acham que a cliente vai largar de vocês depois que ela ter esses atendimentos? Não vai largar. Do mesmo jeito que as minhas clientes não largam. E a cliente vai começar a te notar como uma autoridade no assunto. Opa, ela entende muito de maquiagem. E não é só de maquiagem, ela entende de avaliar o rosto da cliente. Ela entende de visagismo. Então é ela que eu vou me maquiar sempre. Isso vai agregar um valor muito grande pro teu trabalho. Vocês têm ideia do quanto isso vai agregar valor? E aí, maquiadora que trabalha com esse tipo de maquiagem personalizada, pode até cobrar um pouco mais caro. E a cliente não vai se importar de pagar, gente. E às vezes a gente busca até agregar valor ao nosso serviço, comprando produto mais caro, fazendo um curso X, fazendo um curso Y, viajando, sei lá. E acaba não conseguindo colocar valor financeiro, né? Agregar valor financeiro nos nossos atendimentos. Mas o que tá faltando às vezes é só isso, gente. É só fazer maquiagem personalizada, é só estudar visagismo. E às vezes as maquiadoras não se tocam. E elas buscam... maquiadora famosa lá, se eu fizer o curso com ela, a minha carreira vai alavancar. E às vezes não acontece. A maioria das vezes não acontece. Às vezes a gente cria ilusões, né? Buscando alternativas para alavancar a nossa carreira que não dão certo, alternativas frustradas. E eu falo isso porque já aconteceu comigo. E aí só quando eu comecei a aplicar esse tipo de maquiagem personalizada, foi aí que as clientes começaram a amar a minha maquiagem e foi aí que a minha carreira conseguiu alavancar. Foi aí que eu fui convidada para uma escola profissionalizante para dar aula. Foi aí que as pessoas começaram a me procurar para os atendimentos mais do que antes. Foi assim que eu consegui feedbacks maravilhosos. E foi assim que eu nunca mais tive uma cliente que disse pra mim que não gostou da maquiagem, porque já aconteceu, tá? Eu não comecei no início da minha carreira com maquiagem personalizada, que é um dos meus maiores arrependimentos. Não arrependimentos porque eu não conhecia, né? Então não tinha como eu estudar algo que eu nem sabia que existia. Mas nunca mais eu tive uma cliente que não gostou da minha maquiagem, em função de fazer essa maquiagem personalizada. Joyce, eu devo avaliar o rosto da cliente quando? Sempre. Em todos os atendimentos. Toda cliente tem que ter o rosto analisado. Eu analiso esses rostos ou antes do atendimento ou no dia do atendimento. Eu até aconselho para quem tá começando agora fazer essas avaliações antes do atendimento, com calma. Porque assim, hoje eu coloco o olho na pessoa, eu já sei, tem olhos afastados. É automático da minha cabeça. E, gente, eu achei que eu nunca ia chegar nesse nível. Porque quando eu comecei a estudar, parecia difícil. Mas só parecia. Até porque o meu método de ensino ele é um pouco diferente daquele que eu aprendi. Eu aprendi de uma forma
um pouco mais difícil. Mas hoje eu consigo olhar para uma cliente e dizer qual é o terço maior do rosto dela, qual maquiagem eu vou usar assim, em segundos, em fração de segundos. Mas para quem tá começando agora, eu até indico, né, pedir uma foto da cliente antes do atendimento, avaliar, medir com paquímetro, se possível, imprimir essa foto, para ficar mais didático, para ficar mais fácil. Então esse é o começo, esse é o caminho, avaliar o rosto da cliente. Hoje eu mostrei para vocês aqui alguns exemplos de olhos pequenos. Com essa live de hoje, vocês já não vão ter mais a mesma percepção que tinham antes, tenho certeza que agora vocês vão avaliar. Poxa, será que o olho dela é pequenininho assim, ó? Ou será que o olho dela é pequenininho aqui? Ou será que o olho dela é pequenininho aqui? Eu sei que isso vai mudar um pouco o conceito da forma de vocês avaliarem a maquiagem, e é isso mesmo que eu quero. Que vocês saiam dessa caixinha, dessa pequena caixinha que é só de pensar que eu preciso ser boa e técnica, que eu preciso fazer o melhor esfumado, que eu preciso fazer o melhor cut crease, que eu preciso fazer o maior delineado. Isso é importante, gente. Enfim, tenha dúvidas. Eu esse ano, inclusive, comprei um curso só de técnica, onde maquiadora ensina só a fazer técnica, porque eu tava precisando. Tava me sentindo um pouco desatualizada das técnicas atuais do mercado, enfim. Preciso disso, sim. Preciso treinar também, todo mundo precisa. Só que não é só isso que a gente precisa. Maquiadora que faz só isso é a maquiadora comum. E eu quero transformar vocês em maquiadoras fora da caixa. Maquiadoras que pensam fora dessa caixinha, que é a caixinha de eu tenho que saber esfumar, eu tenho que saber fazer pele, eu tenho que saber fazer isso, tá? Só isso não vai fazer com que as tuas clientes amem a tua maquiagem, tá? Então, muito obrigada pela presença de vocês hoje. Espero que tenham gostado do vídeo. Comentem aqui embaixo se vocês gostaram. Se tu ainda não é inscrita no canal, se tu tá vendo no YouTube, se inscreve, porque eu tenho 2 vídeos novos toda semana. Vídeos assim densos como esses, explicativos como esses, esclarecedores como esse, né? Se inscreve no canal, comenta aqui embaixo. Se tu tá assistindo no Instagram, também curte, envia pra tua amiga maquiadora e não esquece de me seguir aqui também, tá? Muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau!